Vamos de profecia. Em Romanos está escrito, Romanos 8 está escrito que a terra geme. A terra está no limite. Por isso que Jesus está às portas. A terra está no limite. Está tudo poluído, tudo envenenado. Envenenado porque tudo que você come, só se você tiver, mesmo que você tenha o tipo de alimentação mais saudável possível, você sempre vai ter alguma coisa que te faz mal, porque a nossa alimentação, ela é caótica, né? Mesmo que você tente levar uma vida mega saudável, só se você tiver uma fazenda e você fizer tua plantação e você tem certeza, está debaixo do teu olho, e aí você se alimentar, essa não é a nossa realidade. Eu brinco que quando o Senhor deixou em Marcos capítulo 16, quando ele disse que se eu comesse ou bebesse algo venenoso, nenhum mal me causaria. Então eu sempre brinco, eu digo assim, Jesus estava falando para a nossa geração, né, de que nós temos que orar por tudo que a gente come, por tudo que a gente come, por tudo que a gente bebe, para que nenhum dano nos cause. Eu coloquei aqui, vamos agora, como eu falei, vamos de Bíblia, vamos de momentos. O que está escrito aqui, ó? Mateus 24, versículos 6 a 8, para depois eu ir para outro momento da palavra. Estou ligando aqui porque o Rio de Janeiro está quente, está abafado. Então, estou ligando o ar. E haverá em vários lugares grandes... Não, vou ler primeiro 24, de 6 a 8. Jesus fala sobre guerras, fomes e terremotos como sinais dos últimos tempos. A recomendação da União Europeia para que seus cidadãos mantenham kit de sobrevivência pode ser vista como um reflexo dessa necessidade. Jesus disse, preciso de um kit por causa de fome, de terremoto. E aqui, agora sim, Lucas 21, 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestes, e haverá coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mateus 24, de 6 a 8, princípios das dores, guerras, rumor de guerra, nação contra nação, fome, peste e terremoto. Você está vendo? A Bíblia fala o que as notícias falam. Então essa recomendação não é para você por causa da Terceira Guerra Mundial. É por causa dos momentos que nós estamos vivendo, de muitas catástrofes e de muitos conflitos na geopolítica, sim, mas ainda não é a Terceira Guerra Mundial. Quando vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? Gente, no final da grande tribulação. Não importa se você é pré, meso ou pós-tribulacionista. Nós concordamos em uma coisa, certo? De que o Armagedon, que é a Terceira Guerra Mundial, vai acontecer no final da grande tribulação. Nós ainda não temos o terceiro templo, o anticristo ainda, tudo está pronto para acontecer. O anticristo ainda não apareceu, o falso profeta não apareceu. Isso é outra live para falar sobre o anticristo, o falso profeta. Então, isso ainda não se cumpriu. E ainda não teve os mártires. Já tem mártir, claro que tem mártir. Igreja perseguida é uma realidade, mas nós estamos falando de um grande número de mártires e de uma perseguição global, como está escrito em Apocalipse. Uma perseguição real e global, não só de países onde o evangelho é proibido, onde é conhecido como perseguição. Não é só nesses países. A Apocalipse mostra que vai ser em todos os lugares. Então isso tudo não se cumpriu. O Armagedon é no final de tudo isso. Por isso que é importante a gente conhecer Apocalipse, porque aí a gente respira, a gente não fica com medo, a gente fica sempre, ainda falta acontecer isso, então ainda não é a Terceira Guerra Mundial. Isso te traz uma segurança. E é claro que você tem que orar por todos onde tem perseguição, onde tem conflitos, guerras, mas você tem uma certeza, não é a Terceira Guerra Mundial. Então o kit, a despeito de muitos vídeos sensacionalistas, não é para isso. Não vai acontecer agora. Vai acontecer um dia, mas não é agora, neste momento, que é a terceira. Não, aí, tipo assim, tá.
Então, a União Europeia deu essa ordem porque ele sabe o que já vai acontecer. É a iminência da Terceira Guerra Mundial. Não cheguei a essa conclusão, não. Vamos mais de Bíblia. Qual é a minha posição nesse tempo? A tua posição nesse tempo nesse tempo de trevas. Gente, se eu posso te dizer, a lanterna é para a falta de luz. Mas eu digo que tem cristão que está precisando de muita luz. Porque é cristão de nome, mas a luz é a palavra, é Jesus, Jesus é a palavra. Então tem cristão que está apagadinho, por isso que tem tanto medo. Tem cristão que se alimenta de vídeos, e vídeos sensacionalistas, por isso que está desesperado. Não vai atrás de vídeos com base bíblica, para você saber o que fazer. Então, olha, eu vou ler para você Isaías capítulo, o que o Senhor diz para nós. Em que momento que nós estamos vivendo? Ele virá quando ninguém espera, quando disserem ele tarda, ele virá. Por isso que você tem que estar pronto e qual é a sua postura? Brilhar, por isso que eu falei de luz, brilha no meio da escuridão. Como é que eu brilho? Leva a luz de Cristo para onde há agitação, angústia. É um momento, aquela pessoa que está com muito medo, é um momento de você falar, olha, respira fundo, fica tranquilo, ainda não é a Terceira Guerra Mundial, mas vamos ter o kit, mas ainda não é a Terceira Guerra Mundial, vamos ficar tranquilo. Eu vi muitos brasileiros falando, eu vou sair daqui da Europa. Meu conselho, para mim não precisa ser evasão, não. Aqui também tá difícil em qualquer lugar, você vê o quê? Se é teu plano voltar para a tua nação, ótimo. Se você tem estrutura para voltar, ótimo. Mas que não seja essa a motivação, o desespero, a angústia, o medo e o pavor. Que seja o plano de Deus na sua vida, mas que não seja essa a sua motivação. Se você olhar para os Estados Unidos, tem problema. Se você olhar para a Ásia, tem problema. Muda para o Japão, você tem um mega terremoto anunciado a qualquer momento. Muda para a Califórnia, tem um mega terremoto anunciado para qualquer momento. Você vai mudar para a Ásia, você tem essa guerra da China com Taiwan, com a Coreia do Norte, com a Coreia do Sul, essas ameaças de guerra Então, segurança é só em Cristo. O povo, nós estamos chegando perto da Páscoa, um povo que estava vendo o Egito arruinado, o kit que Deus falou para eles é aquele que eu falei no início da live. O kit é você ter o cordeiro, o sangue. Esse é o kit que você precisa também, querido. O kit espiritual.